Estimadas irmãs, queridos irmãos, o tema da nossa exposição de hoje é a pandemia e o isolamento social. Esse tema nos leva a refletir sobre duas coisas. A primeira, sobre o conceito de pandemia, o que é uma pandemia. E o segundo, o isolamento social. E tudo isso com reflexão nos nossos dias, na nossa vida de relação, nos nossos relacionamentos. Então nós começamos a pensar a causa dessas circunstâncias que estamos vivendo. Há um ditado muito antigo da terra que diz: há males que vêm para o bem. Então, para nós, às vezes a pandemia, para alguns, ela pode parecer um mal, mas nós vamos ver que ela é um bem para todos nós. Ela é um bem. E lembro-me também que aquele príncipe judeu chamado Nicodemos foi visitar o mestre para ter com ele alguma conversa. E disse ao mestre: Jesus, sei que tu és filho de Deus e que tu fazes todos esses milagres e por trás de ti deve haver uma força, algo muito forte para que consigas o que consegues. E Jesus, na sua calma, disse: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos não entendeu, porque Jesus falava para ele sobre o processo da reencarnação, tentando dizer para ele que o desenvolvimento de cada um de nós, as coisas que vamos conseguir, elas não se conseguem de uma vez só, se consegue de forma gradativa. O processo reencarnatório, a reencarnação, que é a volta do espírito ao corpo, em várias oportunidades, vai nos agregar conhecimentos e através desses conhecimentos nós vamos evoluir. Então Jesus respondeu a Nicodemos com a sua sabedoria. Nicodemos, pelo que sabemos, não entendeu, mas pelo menos Jesus deixou a sua palavra, o seu conhecimento explícito. E estamos falando de reencarnação, não é? Reencarnação é o processo em que nós voltamos aos nossos corpos, o espírito volta ao corpo várias vezes, até que consiga o grau elevado de conhecimento para dispensar corpos mais pesados, mais físicos como nós. E nesse contexto nós nos lembramos que a pandemia que nós estamos enfrentando, que nos faz refletir, nos unem à família. Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, nos remete à reflexão sobre família, dizendo que família é a unidade básica do universo. É através da família que o universo se expande, o universo cresce, o universo evolui. Nós, como humanidade, evoluímos. E nós temos duas espécies de família. A família que é constituída por laços espirituais e a família que é constituída por laços materiais. A primeira, no caso, laços espirituais, ela é duradoura. Elas, de tempos e períodos em períodos, reencarnam sempre com uma missão, sempre com uma tarefa, sempre com um compromisso, mas em família. E a segunda, que é a família por laços materiais, ela se dissolve por ocasião da morte de cada um deles. Terminou o contrato, é como se fosse um contrato. Terminou o contrato, terminou a família. E com isso, não é? Nós retornamos as nossas reflexões ao processo da pandemia. O que a família tem que ver com a pandemia? Quais são os efeitos da pandemia junto à família? Em primeiro lugar, nós, através dessa pandemia, nós estamos revisando os laços de amor, de fraternidade, de bondade entre nós. Estamos fortalecendo a integração na família. Porque antes dessa pandemia total, falando genericamente, as famílias eram
constitui da seguinte forma: pai trabalhando num lado, mãe trabalhando no outro e filho na creche. A integração familiar se constituía, quando possível, aos fins de semana. Hoje, graças a essa pandemia, nós estamos integrados. Pai entende melhor os filhos, filhos entendem melhor o pai, esposa compreende o marido compreende mais a esposa. Há uma integração, há fraternidade, a busca de objetivos comuns nisso aí. Então, a pandemia trouxe para a família um benefício, não é? Tem uma frase de Emmanuel que diz que muitas vezes as respostas de Deus às nossas necessidades podem parecer contra nós, conquanto elas são sempre a nosso favor. E com relação à sociedade, meus irmãos, eu tenho a opinião que a nossa sociedade não estava preparada para essa pandemia. A nossa sociedade, em termos de saúde e de gestão, ela estava direcionada apenas para processos reativos. Ou seja, vamos reagir a cada desafio. E a pandemia nos pegou de uma forma muito surpreendente. Se bem que ensaios de processos de home office, trabalho em casa, como se diz, já não são novidade. Então a sociedade agora enfrenta novos desafios. E qual é a nossa percepção? A nossa percepção é que a sociedade vai ter novos desafios em termos tecnológicos, econômicos e sociais. E há de haver uma nova sociedade, porque Deus não nos desampara. A família, meus irmãos, vai ajudar a fortalecer esse crescimento. O plano espiritual nos lembra que as provas individuais ou coletivas são sempre a nosso favor, a nosso benefício. Nada vem de graça. Portanto, meus irmãos, a pandemia, isolamento social, pelo olhar nosso, são benéficos. O que nós precisamos é alicerçar a nossa fé. Deus é nosso Pai, é nosso bondoso Pai. Deus é justo e bom. Ele não nos mandaria algo que nós não pudéssemos enfrentar. Nós temos que ser capazes de enfrentar essa pandemia com equilíbrio emocional, com fraternidade, com a caridade em nossos corações para aqueles que estão desequilibrados e com fé. E ainda nós, os trabalhadores da doutrina espírita, temos que fazer um esforço muito grande para esclarecer as pessoas à luz das obras de Jesus, do Evangelho de Jesus. Nós temos que consolar as pessoas, porque há muita gente, meus irmãos, desesperada mesmo. Gente até ameaçando suicídio. Vejam bem que coisa triste. Então nós precisamos consolar essas pessoas. E finalmente nós precisamos orientar. O que é orientar? É dar rumo, dar caminhos. Lembrar as pessoas que isso é transitório, é passageiro. A nossa passagem nesse mundo é transitória. E esse mundo é um mundo de provas e expiações. E sendo um mundo de provas e expiações, nós temos que enfrentar as... Não viemos aqui para passear. Não há lugar para passeio, não há lugar para turismo aqui na Terra. Então nós precisamos usar esse exemplo da pandemia e enfrentá-lo com coragem, com fé e com nosso coração a bandeira da caridade, conforme nos pede Jesus. Que a paz, meus irmãos, do amado Mestre, pastor de todas as ovelhas, seja com todos vós, e que vós possais, a partir desse momento, refletir melhor, amar os vossos semelhantes, em nome daquele que foi o nosso Mestre inesquecível, Jesus, Filho de Maria, nosso querido irmão e mestre. Muito obrigado pela oportunidade.